Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Linkcast. Hoje nós vamos entender o passo a passo funcional de como adquirir uma propriedade em leilão. É isso. O que aparece simples para o cliente, um relatório que chega com propriedades em que ele vai aprovar, na verdade é uma camada de processos que vão analisar, validar e ter uma estratégia bem definida. Hoje a gente vai abrir tudo para você. Gustavo, como nasce uma oportunidade na Link? O cliente, quando ele entra com a gente já fez uma análise de onboarding nele, né? Uma análise técnica, um diagnóstico para entender a situação que ele está. E a gente começa com um mapeamento dos leilões ativos em diversos condados. Nisso, a gente vai aplicar filtros e eliminar a maior parte do que não tem potencial. Hoje, numa análise inicial que a gente vai entender dimensões do lote, localização estratégica, se está numa esquina, se não está, proximidade de rodovia, centros urbanos. Desenvolvimento regional, como que aquela região está sendo ocupada, qual a presença de infraestrutura. Vamos analisar sítios ativos, ou seja, números de canteiro de obras ativas, ou isso mostra para a gente a região está crescendo ou ela está estagnada. Normalmente vamos investir em regiões de alto potencial de crescimento. Então, quanto mais números ativos de construção, maior o potencial de crescimento da região. Infraestrutura básica, se tem asfalto, se tem água, esgoto, internet, como que está o desenvolvimento de infraestrutura daquela região, tipo de propriedade, se é terreno, casa, apartamento e a zona de uso, e entender o assessed value daquela propriedade. Isso são os pontos que a gente utiliza numa pesquisa preliminar, numa pesquisa básica, em que a gente vai entender o que está ali. Então, a gente não trabalha com achismo, nós trabalhamos com metas e métricas objetivas e claras de valorização. Perfeito, Gustavo. Um ponto que você citou que me chama muita atenção é a análise da região em específico. Porque se a gente analisa uma região que está com desenvolvimento em alta, é muito bom para a gente se posicionar lá. Agora, existem aqueles casos também onde a gente adquire propriedades ou terrenos com um preço mínimo que seja, só que a gente não consegue dar vazão justamente pela região. Exatamente isso. Por isso que nós fazemos uma análise técnica bem definida com base em métricas, né, Ribas? Isso mesmo. Mas e aí, falando sobre terrenos, Gustavo, como vocês classificam um lote? Perfeito. A gente classifica um lote em 4 níveis com base em critérios técnicos, que foi isso que eu fui citado anteriormente. É um lote muito bom, um lote prime tier, que é um lote que ele tem uma dimensão acima da média ali na região, ele está em rua asfaltada, tem uma estrutura completa e a região está em expansão com diversos sítios ativos. O 2 seria um lote bom, um high value, que ele está numa zona urbana consolidada, ele é um lote padrão ali da região e ele tem infraestrutura. A terceira categoria seria o lote médio standard, que aí é um lote numa região menos valorizada, em que ela tem a presença parcial de infraestrutura, ela já pode vir aí com uma terra asfaltada, uma rua não asfaltada e talvez não ter ali uma utility, não ter esgoto, Seriam regiões muito em início de desenvolvimento. início de desenvolvimento. E aí seria o lote ruim, que seria o substandard, que ele está numa região que não tem valorização, ele é um tamanho menor do que o da região, ele não tem asfalto, não tem utilities, e a gente percebe que não está em expansão aquela região e não faz sentido investir por um investimento de curto prazo, né? Um investimento aí de 3 a 4 meses. Tem os casos também dos standards, que são lotes em pântanos. Já viu esses casos? Com toda certeza. E essa classificação é feita antes mesmo do imóvel chegar ao cliente. Então ele não chega esse tipo de imóvel ao cliente. E você lembra de algum lote que de fato parecia bom quando a gente estava fazendo essa reunião, essa análise preliminar, e quando a gente foi analisar, a gente viu que o nível caiu depois? Lembro muito bem. Eu lembro de uma região de um lote que nós estávamos avaliando em uma região super desenvolvida e de alto padrão. Um lote de valor de mercado acima da média. Estava com todos os pontos positivos para nós viabilizarmos o investimento para aquele lote. Porém, eu me lembro do caso que você citou no episódio anterior, da calçada. Nesse lote em específico havia uma passagem no meio dele para um campo de golfe. E isso inviabilizava o investimento no lote. Perfeito. Lembrando que esse é um cenário muito interessante em que, se a gente tiver uma calçada, uma servidão
que seria um easement em inglês, nós muitas vezes inviabilizamos esse lote, porque se tem uma passagem pelo lote, é difícil da gente, via juridicamente, tirar essa passagem. Então já vai vir um trabalho, vai vir um custo, vai vir um risco que a gente não está disposto a correr. Então a gente já inviabiliza. E sem contar que se a gente entrar nesse processo, o tempo de saída da operação vai por água abaixo. Exatamente, muda drasticamente. Mas, Gustavo, e depois dessa triagem, como que a propriedade chega até o cliente? Perfeito. Primeiramente, a gente vai montar um relatório de oportunidades qualificadas, em que a gente fez essa análise preliminar e já entendeu quais a gente vai aprofundar e fazer a due diligence, a pesquisa em que a gente vai entender todos os pormenores dessa propriedade. Nele, a gente já vai entregar o Parcel ID, que é a matrícula da propriedade, e como ele vai fazer para visualizar esse terreno. Nós não vamos passar os dados técnicos mais aprofundados, porque não faz muito sentido nesse momento. A gente vai passar uma análise superficial para o cliente. E o cliente aprovando, a gente já parte para pesquisa aprofundada, onde a nossa equipe entra em ação e já começa a fazer toda a análise de título, dívidas ocultas, zoneamento, legalidade da construção, viabilidade de revenda, análise financeira e checa o risco judicial que tem aquela operação. Então a gente já entende num relatório que chama Relatório Final de Avaliação e Recomendação, RFAR, que as propriedades que vão para esse relatório, elas já estão checadas duplamente. E agora a gente vai fazer a viabilidade dela, entender quanto que a gente vai pagar, quanto que a gente vai vender, acessibilidade perto, se ela é passível de construção, se for uma casa, rentabilização, short term, long term, toda a análise do mercado dela para o cliente ter uma decisão clara. Então, quando esse relatório chega na mão do cliente, ele olha o relatório, lê o relatório, vão ser em torno aí de 6 a 10 páginas, e a partir dali ele já consegue ter uma decisão clara. Muito mais simples do que ele pesquisar mais de 1.280 propriedades no mês Sim. e trazer isso daí. Ele vai só ler um relatório e vai falar sim ou não. No nosso caso de aprovação, a gente tem uma aprovação quando esse relatório chega na mão do cliente de cerca de 90%. Ou seja, quase todos os relatórios, para não dizer todos os relatórios, que chegam no cliente, eles são aprovados. Porque já passaram por uma verificação tão grande que quando chega no cliente, ele só vai falar sim, não tem como ele falar não, porque não faz sentido, ou melhor, faz sentido em relação à operação dele, perfeito? Então aqui a gente garante que o cliente não vai comprar um problema, que ele vai comprar uma solução, perfeito? Due diligence vai contemplar toda a parte de análise de riscos e também a viabilidade e a projeção das margens de lucro para essa propriedade. Exatamente, perfeito. Mas e aí, Gustavo? Depois que tudo está validado, o que o cliente recebe? A gente envia para ele o relatório final de avaliação e recomendação, que ele vai ter diversos fatores ali que vão alinhar com o cliente e o objetivo dele. Como a gente faz tudo personalizado com base no cliente, esse relatório ele vai ter quanto que ele vai ter que dar de lance, quanto que ele vai ter que colocar de depósito, que lembrando, existe um depósito de 5% que ele tem que colocar dentro do leilão para participar de forma que ele mostre para o condado que ele é idôneo, que ele é uma pessoa que está disposta a participar do leilão. Esse depósito ele representa 5% do lance máximo. Então vamos dizer que a gente vai comprar uma propriedade que a gente orçou o lance máximo em 100 mil. A gente tem que dar 5% de 100 mil, a gente coloca 5% dentro do leilão. Esses 5% eles são totalmente reembolsados. Perfeito? Então a gente coloca 5 mil, arrematou, desconta proporcionalmente desse valor de 5 mil. Caso não arremate, a gente pode pedir o reembolso novamente e ser reembolsado 100%. Então é bem tranquilo. E também há a possibilidade de a gente reutilizar esse saldo de depósito em listas posteriores de leilão. Isso Perfeito. mesmo? Dentro do mesmo condado, a gente consegue utilizar nos leilões subsequentes esse mesmo depósito. Então isso facilita também. E aí, nesse relatório final de avaliação e recomendação, RFAR, a gente vai ter a margem, a gente vai ter a estratégia ideal que a gente colocou para aquela propriedade, comprar e vender, comprar, alugar,
e a estimativa de prazo e retorno, a projeção e o tempo de saída daquela operação. E é aqui que o cliente toma a decisão, com base em dados e não em sentimentos, emoções, feeling. Sempre a gente vai agir com base em dados e métricas bem definidas. Tá, mas e aí? O cliente avaliou os relatórios, aprovou. Como é a participação no dia do leilão? Perfeito. Aí o time da Link entra com um lance autorizado e a gente vai participar do leilão. A gente arremata a propriedade ou não. Se a gente não arrematar, o que acontece? Nós voltamos tudo. Vamos fazer a pesquisa inicial, vamos fazer a pesquisa aprofundada, apresentar outras oportunidades. Caso a gente arremate, a gente vai fazer todo o processo de registro, de escritura, comunicar com o condado o que precisar ser comunicado e já vamos planejar a estratégia de saída dele de venda dessa propriedade. E aí, a gente assume a execução do início ao fim, o cliente só acompanha e lucra. Ele consegue acompanhar, de acordo com os reportes diários e semanais e as reuniões de alinhamento, qual o status de acordo com o plano que a gente desenvolveu. Perfeito. Então, enquanto a maioria está tentando definir se um lote é bom ou não, a Link está trabalhando com metodologia, dados e processos. É isso. A gente não vende promessa, a gente te entrega estrutura. A gente transforma o risco em resultado. Então, no próximo episódio, a gente vai te explicar planejamento de longo prazo e vamos dar passo a passo de como sair do primeiro imóvel e atingir a liberdade financeira. Te vejo lá.